Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: os mandantes venceram, mas tá todo mundo vivo na semifinal da Copa do Brasil. Vamos falar sobre isso. Antes de deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos grupos de WhatsApp, Telegram que você fala de futebol, e vem aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo, clica no link que tem nele e baixa o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para você ter estatística de futebol, acompanhamento de jogos em tempo real. É o aplicativo que eu uso para falar de futebol, para gravar meus vídeos, e esse aplicativo está na sua mão, totalmente de graça. Você não baixa para baixar, você não paga para baixar, não paga para usar, totalmente de graça. É só você ir lá e baixar o SofaScore, você não vai se arrepender. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quinta-feira, depois de Atlético Mineiro e Flamengo abrirem vantagem na semifinal da Copa do Brasil. E foram vantagens mínimas. Vantagem de 1 gol de diferença, vitórias por 1 gol de diferença, e que deixa o cenário totalmente aberto para os jogos de volta nos dias 19 e 20, pelo menos até agora, né? São os dias que estão marcados. E aí agora, logicamente, com o mando invertido, né? O Vasco vai receber o Atlético, o Corinthians vai receber o Flamengo. E aí por que está todo mundo vivo? Porque Atlético Mineiro e Flamengo venceram jogando em suas casas, venceram por 1 gol de diferença. A Copa do Brasil já tem um tempo que não tem mais gol fora de casa, então é uma vantagem mínima. Vasco e Corinthians precisam de uma vitória por 1 gol para forçar pênalti ou 2 gols de diferença para se classificarem direto. Então, cenário, todo mundo vivo e em jogos muito interessantes. Gostei muito dos jogos. O jogo do Mineirão, que eu vou começar a falar, do Mineirão, a força do hábito. O jogo da Arena MRV, que eu vou começar falando sobre ele tem ali os primeiros 20 minutos em que praticamente nada aconteceu. Nada aconteceu ali, o jogo muito de intermediária, o Vasco muito bem precavido, muito bem postado, o Atlético nesse esquema que o Milito tem colocado, né, com esse 3-5-2 que funciona muito bem, mas também muito competitivo. Ninguém criou muita coisa nos primeiros 20 minutos, jogo muito de intermediária. Parecia até que o primeiro tempo ia terminar 0-0, estava fadado a terminar 0-0 pelo que foram esses primeiros 10, 15 minutos, podemos dizer assim. Só 20 não, os primeiros 15 minutos. Só que aos 15 minutos, o Vasco faz uma bela jogada, acelerando a jogada. O Emerson Rodrigues, que é um cara que tem sido muito produtivo quando ele entra, por exemplo, no jogo lá da Liga Arena, da Arena da Baixada, ele foi um cara que aliviou demais a pressão que o Atlético Paranaense tinha feito no primeiro tempo, no segundo tempo com a entrada dele, e aí o Emerson Rodrigues puxou essa jogada pelo lado esquerdo, do meio para o lado esquerdo, e aí acionou o Coutinho dentro da área. O Coutinho fez a diferença, muita qualidade, né? Entrou driblando, faca quente na manteiga na área ali, e aí acabou deixando se eu não me engano, o Batalha no chão e fazendo 1-0. Esse gol, na verdade, ele fez o Atlético despertar. O Atlético melhorou, o Atlético cresceu depois de tomar 1-0. Até então não tinha conseguido produzir tanto assim, mas depois de tomar 1-0, adiantou suas linhas, conseguiu dar vários botes que não estavam conseguindo ser dados mais à frente, subindo a marcação, e assim foi tendo volume de jogo até virar a partida, em 2 lances em que aparecem o Arana, né? O Arana jogando como um meia esquerda, como às vezes um meia, às vezes como um ponta, né? Quando precisava alguém afundar, quem afundava era o Rubens pelo lado esquerdo. Aqui eu peguei lá no SofaScore a formação que o Milito colocou em campo, e aí o Arana apareceu muito bem, e nas 2 vezes conseguindo vencer a batalha com o Pumita Rodrigues pelaquele setor. Na primeira, depois de uma jogada do Hulk pela direita, ele cruzou, batida do Arana lindíssima de primeira, sem chance ali para o Léo Jardim, empatando o jogo aos 38, e 6 minutos depois, dessa vez com o Arana conseguindo se desmarcar e indo para a ponta, né, como o ótimo lateral que ele cruzou, e aí o Paulinho acabou mergulhando para fazer o 2-1.
E é curioso que os primeiros 15 minutos, como eu falei, parecia que o primeiro tempo ia ser de muito estudo, de muito jogo de intermediária, acabou com 3 gols, e bonitos gols, inclusive, né? Na etapa final, a gente viu um Atlético sendo muito agressivo. Se a gente pega as estatísticas do segundo tempo, que eu peguei também lá no SofaScore, você vê um Atlético com mais posse de bola, 56-44, mas em termos de finalização, mais ou menos a mesma coisa, né? Um Vasco que conseguiu ser muito produtivo, então o Vasco levou muito perigo também. Foi um segundo tempo de um controle mais das ações, ou de uma busca mais pelo gol do Atlético, mas no fim, as estatísticas do segundo tempo, muito parecidas, né? O Atlético finalizou 6 vezes, o Vasco finalizou 5, o Atlético não conseguiu finalizar no gol, o Vasco finalizou 1 vez no gol, escanteios 2 para cada lado, então assim, faltas, desarmes, 8 para o Atlético, 12 para o Vasco, então foi um segundo tempo muito equilibrado, com o Atlético procurando um pouco mais, mas o Vasco sendo muito perigoso. O Vasco perdeu um pouco a sua capacidade ali de ser mais agressivo com a lesão do Coutinho, né? Coutinho se machucou, ele foi substituído aos 21 do segundo tempo, e aí o Vasco, num primeiro momento, perdeu um pouco de agressividade, mas depois ainda teve uma boa chance com o Vitor Luiz lá no segundo pau, ainda teve ali alguma chance de empatar. No fim, acho que a vitória do Galo foi justa, merecida, mas um confronto completamente aberto, o Vasco jogando em casa, os ingressos já esgotados, então vai estar um clima absurdo em São Januário. Então, assim, tudo muito aberto, qualquer empate serve para o Atlético, o Vasco precisa vencer, vencendo por 1, força pênalti, vencendo por 2 ou mais, está na decisão da Copa do Brasil. No Maracanã, todo o cenário era para a estreia do Felipe Luiz, né? E a estreia do Felipe Luiz, eu falei no vídeo anterior, o Felipe Luiz sabe o que o Flamengo precisa. E tem que ver se isso vai ser só suficiente. E para o jogo de ontem foi muito suficiente, né? Um Flamengo muito diferente do Flamengo mais conservador da era Tite. Um Flamengo arriscando tudo numa marcação alta, num perde-pressiona que funcionou absurdamente. Mas deu alguns riscos. Sim, o Felipe Luiz falou sobre isso na apresentação, né? O meu Flamengo, o Flamengo do Felipe Luiz, vai correr riscos. O Flamengo do Felipe Luiz vai buscar o tempo todo, vai ser agressivo, vai tentar atacar, mas eventualmente vai correr riscos. Então, o Corinthians no segundo tempo teve ali 2 ou 3 chances, muito em função dessa capacidade do Flamengo, dessa intenção e dessa busca incessante do Flamengo subir as linhas, do Flamengo crescer para roubar a bola rapidamente, de um perde-pressiona que foi muito eficiente em 80% do jogo, e assim o Flamengo venceu por 1-0, e esse resultado, a gente pode considerar, ficou de graça para o Corinthians, né? Muitos jogadores do Corinthians falaram sobre isso, e essa estatística que eu estou deixando aqui, do SofaScore, então por isso que eu digo, né? Tudo isso você tem no app que você baixa no primeiro comentário fixado desse vídeo. Aqui as estatísticas do jogo. 19 finalizações para o Flamengo, 10 para o Corinthians. Olha a estatística de cima. Grande chance. O que o SofaScore considera como grande chance. Pro Flamengo, 5. Para o Corinthians, 0. Né? Até pode ali... Talvez esse número de 0, porque às vezes o SofaScore é um pouquinho mais rigoroso, talvez aquela bola do Romero, por exemplo, que foi na trave, talvez ali considerasse uma grande chance, mas como estava meio de longe ali, né, na área, então ele talvez não considere tanto. Mas se você quiser botar essa, do Romero, na trave, 5-1. Então, assim, é um número que chamou muita atenção, porque de fato o Flamengo teve uma ótima atuação, uma atuação muito boa. Não foi uma atuação 100% segura, porque, como eu disse, o Flamengo do Felipe Luiz vai correr riscos, mas em termos de intensidade, de busca, de estar o tempo todo buscando o ataque, o tempo todo indo para frente. Então, no primeiro tempo, você tem várias oportunidades
várias defesas difíceis do Hugo Souza, que acho que foi a grande figura do jogo. Então, se a gente pega as oportunidades, aqui você tem, aos 4 minutos, finalização da Arrascaeta, que o Hugo Souza tem trabalho para defender. Logo depois tem uma cabeçada do Bruno Henrique, que não tem tanto perigo. Depois tem a cobrança de falta do De La Cruz, que passou com perigo. Depois tem a finalização do Arrascaeta, que o Hugo defende no meio do gol. Depois tem o toque do Gabriel, do Gabigol, de calcanhar, de letra, que o Hugo fez uma defesaça. Aí tem o gol do Alexandre, né, que o Hugo, para mim, acho que falhou, né, porque ele deveria ter no canto dele, é difícil ele tomar. Tem uma finalização do Gerson, que é uma jogada fantástica do Flamengo, que ele acaba pegando errado, que era uma jogada muito, muito bem criada. Então, assim, são muitas oportunidades. Depois tem a cabeçada, já no segundo tempo, a cabeçada do Léo Ortiz, que levou um certo perigo. Tem a finalização do Bruno Henrique, que o Hugo defende, joga para escanteio. Então, assim, várias oportunidades. Tem a finalização do Bruno Henrique na trave, tem a cabeçada do Bruno Henrique na trave, tem o chute do De La Cruz também. Então, assim, foram muitas oportunidades do Flamengo, um Flamengo que funcionou muito bem, um Flamengo que teve tudo o que o torcedor queria ver e não via com o Tite. Um time que recuperava a bola, um time que procurou o gol o tempo todo, um time muito mais intenso, e aí a gente pode questionar a questão anímica do trabalho do Tite, né? O trabalho do Tite acho que já tinha se perdido ali em termos de clima, então os jogadores correndo muito mais, também porque estavam correndo mais certo, mas de forma mais produtiva. Então foi uma bela atuação do Flamengo, mas que foi apenas 1-0. O Flamengo jogou para fazer mais. O Hugo Souza falou isso, o próprio Ramon Dias falou isso, e agora, na Neoquímica Arena, a gente imagina que o Corinthians, essa pressão que o Flamengo exerceu no Maracanã, a gente imagina que o Corinthians faça na Neoquímica Arena, né? O Ramon Dias foi muito mal no primeiro tempo. O Ramon Dias entrou com Garro e Coronado, e com isso ele perdeu muita capacidade de brigar pelo meio campo. Além disso, um Flamengo forçando muitos jogos, muito volume de jogo, duplas o tempo todo pelos lados do campo. No lado direito, Wesley e Gerson caindo por ali. No lado esquerdo, apoio do Alexandre e Bruno Henrique. E a todo momento, ou a Arrascaeta encostando, ou o De La Cruz encostando ali. Então, foi um Flamengo com muita força pelos lados, e com Garro e Coronado, o Corinthians perdeu muito essa capacidade. Para mim, o Ramon Dias deveria ter corrigido o Corinthians no primeiro tempo ainda. Era para o Corinthians ter feito mudanças no primeiro tempo. Ramon Dias preferiu trocar só no intervalo, e aí já melhorou demais o Corinthians, a capacidade do Corinthians de defender. O Flamengo ainda teve volume de jogo no segundo tempo. Se você pega só os números do segundo tempo, o Flamengo tem 54% de posse de bola, 2 grandes chances, 9 finalizações, mas o Corinthians tem 8 finalizações. É que o Corinthians não conseguiu acertar o gol, né? Tem, além da finalização do Romero, tem o chute finalização do Romero na trave, tem a finalização do Mateuzinho, que também vai na trave, e tem a chance perdida pelo Hernandes, que me parece que estava impedido. Acabou que, como o jogo continuou e o Flamengo ficou com a bola, me parece que nem o Wilton nem o Bandeirinha marcaram. Me parece que ele estava impedido. Mas foi uma chance que o Corinthians teve a capacidade ali de explorar esses espaços, explorar essa linha alta. Mas, enfim, gostei muito da primeira partida do Felipe Luiz. Vamos ver se isso se mantém de forma consistente. A gente sabe que, em muitos momentos, a troca de treinador pode ter esse aspecto positivo dos primeiros jogos. Vamos ver como é que o Flamengo se mantém. O Flamengo do Felipe Luiz tem um jogo difícil contra o Bahia em Salvador. Então vamos ver se isso consegue se manter
mas o Corinthians tem toda a capacidade de ganhar o jogo na volta, inclusive recentemente se enfrentaram no Neoquímica Arena, o Corinthians venceu por 2-1, um resultado que forçaria penalidade. Ou seja, está todo mundo vivo, está tudo aberto na Copa do Brasil depois da ida da semifinal. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários, e aqui embaixo também você baixa o app do SofaScore no primeiro comentário fixado desse vídeo, clica no link, faz o download, começa a usar, você não vai se arrepender. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.